já está, mais um painel, aproximamos-nos da hora do almoço, mas ainda temos uma intervenção que interessa ouvir, até porque nos últimos tempos, obviamente, muito se tem falado de defesa, até por força da guerra que não esperávamos, uma guerra em plena Europa e que traz muitos impactos, obviamente, para já económicos, ali naquele espaço da Ucrânia. Temos, obviamente, toda a questão subjacente a uma guerra que tem a ver com as vítimas mortais que infelizmente sucedem e com frequência. Agora, há que saber exatamente toda a relevância que tem a aviação e nós temos visto o papel fundamental que desempenha a aviação. Têm sido inúmeras as solicitações feitas por parte da Ucrânia aos países do Ocidente em que pede com insistência que lhes sejam fornecidos mais meios para se conseguir defender do invasor e, obviamente, não sei se se recordam, logo no início, a invasão foi a 24 de fevereiro deste ano, portanto já lá vão uns meses, nem nós esperávamos que se prolongasse tanto no tempo, não é? Porque pensávamos, era o que a Rússia também pensava, que a Ucrânia facilmente seria dominada pelo invasor. Isso não tem sucedido, muito por força e principalmente pela força que lhes é fornecida, que é fornecida àquele país por parte do Ocidente. Aviões e armamento, nomeadamente de defesa. E a aviação tem aqui um papel fundamental na defesa. E vamos ouvir o Presidente da Comissão da Defesa Nacional, Marcos Prestrelo, ex-Secretário de Estado da Defesa. Lá está. Olá, Marcos Prestrelo. O microfone é seu. Todos gostaria de começar por felicitar as entidades que organizam e promovem a Air Summit, em particular a Câmara Municipal de Ponte Soura, cujo Presidente saúdo e agradeço a sua presença aqui, e também deixar um cumprimento especial à Cristina Esteves, que já não vi há muitos anos e que é um prazer revê-la. Olá, Cristina, muito obrigado pela sua apresentação. Pedem-me que vos fale sobre a importância da aviação para a defesa nacional, o que procurarei fazer sem a ambição de esgotar o tema, abordando algumas referências históricas, demonstrativas dessa importância e fazendo referência ao que vejo como a capacidade nacional de fazer alguma diferença neste domínio. Quando falamos de aviação, falamos de poder aéreo. E nesse conceito englobamos capacidades militares e civis, públicas e privadas, tecido industrial, a organização, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a formação, os sistemas de apoio e as infraestruturas aeronáuticas, mas também as políticas, as estratégias e as doutrinas. O poder aéreo inclui tudo aquilo que capitaliza ou pode capitalizar as vantagens em utilizar o espaço aéreo acima da superfície terrestre e da superfície marítima, contribuindo para a satisfação dos interesses nacionais, objetivos e valores de um Estado, através da proteção, desenvolvimento e promoção da soberania, da integridade territorial, da população, das instituições nacionais, da liberdade, da segurança, da ordem, do bem-estar individual e comum, da prosperidade e do progresso. E nas democracias ocidentais, dos princípios e valores democráticos e da primazia da lei. No que respeita especificamente ao domínio da defesa nacional, as características inerentes ao poder aéreo convocam a sua utilização em funções multidisciplinares, as quais respondem a solicitações cada vez mais complexas, onde se incluem as de cariz essencialmente militar, mas também as missões de ajuda humanitária e de apoio às populações civis, dentro e fora do território nacional, assim como as reações a emergências e imprevistos. Das muitas missões efetuadas pelo poder aéreo e desempenhadas pelo poder militar, eu realçaria a vigilância do espaço aéreo, que consiste na garantia da soberania do espaço estratégico de afirmação do interesse nacional permanente. O patrulhamento da zona marítima, verificando atividades ilícitas, em particular na nossa zona económica exclusiva. As missões de reconhecimento, vigilância, avaliação, prevenção, coordenação e rescaldo, integradas no dispositivo especial de combate a incêndios rurais, através de aeronaves tripuladas, mas também de sistemas aéreos não tripulados, bem como o suporte logístico e o apoio a infraestruturas e aeronaves portuguesas e estrangeiras.
a vertente de multiuso civil e militar, de que são exemplos as bases aéreas das Lajes ou de Beja. O transporte urgente de doentes, muito importante, em países com características arquipelágicas, como é Portugal. O transporte de órgãos para transplante com a urgência que isso requer. O resgate de pessoas a bordo dos navios, as operações de busca e salvamento em terra e no mar, a recolha de informações, resgate de pessoas e apoio logístico em situações de inundações. E, caracteristicamente militar, o contributo para o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português com a Organização das Nações Unidas, com a NATO ou com a União Europeia, ou no plano bilateral com vários países e designadamente com os países de língua portuguesa em diferentes teatros operacionais. Uma vez mais, através de aeronaves tripuladas, mas também de sistemas e aeronaves não tripuladas. No advento da aviação, nos princípios do século XX, existiram muitos equívocos e incompreensões quanto ao potencial bélico do poder aéreo. Em 1911, o general Ferdinand Foch, que era professor de estratégia na Escola Superior de Guerra Francesa e veio mais tarde a ser comandante supremo das forças aliadas na frente oeste durante a Primeira Guerra, afirmava que a aviação devia ser muito boa como desporto, mas como instrumento de guerra era completamente inútil. Na verdade, na Primeira Guerra, o papel da aviação foi pouco relevante. Já foi utilizada, mas foi pouco relevante. Já no segundo quartel do século XX, a evolução tecnológica transformou as capacidades do poder aéreo e tornaram-no, no mínimo, tão relevante quanto os outros ramos do poder militar, o naval e o terrestre. Então, hoje há novos, designadamente o ciber, passando a ser decisivo em diversas ocasiões. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Inglaterra, por exemplo, foi a superioridade aérea decisiva para que a Inglaterra conseguisse evitar a invasão alemã. Na Batalha do Atlântico, o poder aéreo foi vital para localizar e afundar a grande maioria dos submarinos nazis que atacavam as linhas de abastecimento mercante, que alimentavam o esforço de guerra na Europa e que Churchill considerou a certo momento a única ameaça verdadeira que o atemorizou durante a guerra. A ofensiva aérea sobre a Alemanha colapsou a economia nazi ainda antes das forças terrestres aliadas entrarem em território alemão, fustigando a indústria do aço, do petróleo, química e de armamento do Reich. No Teatro do Pacífico, onde as minas largadas pelo poder aéreo afundaram 95% dos navios japoneses naufragados por minas durante a guerra, paralisou os movimentos nipónicos no mar. E importa também não esquecer que a decisão para a rendição política do Japão se deveu à utilização do poder aéreo no lançamento da arma nuclear. Já no pós-guerra, a ponte aérea de Berlim, em 1948, terá significado a maior vitória do Ocidente durante a Guerra Fria, com o poder aéreo a demonstrar ser um poderoso instrumento de diplomacia pacífica ao garantir o aprovisionamento de comida e combustível aos mais de 2 milhões de berlinenses que sofreram, durante 15 meses, um bloqueio terrestre total pelos soviéticos. Nas décadas de 50 e 60, a tecnologia aeronáutica dotou os bombardeiros nucleares com capacidade de reabastecimento em voo, o que lhes permitia chegar a qualquer ponto do mundo, conferindo ao poder aéreo o papel de principal utensílio de dissuasão do Ocidente face à ameaça da União Soviética. Na crise dos mísseis de Cuba, em 1962, o reconhecimento aéreo foi fulcral para descobrir a instalação dos mísseis em Cuba, bem como para garantir a vigilância, quer da zona de quarentena, quer depois da retirada das ogivas nucleares por navio. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel colocou em prática uma das mais eficazes campanhas aéreas da história ao destruir no solo as forças aéreas do Egito, da Síria e da Jordânia em apenas um dia. E em 1973, na Guerra do Yom Kippur, o poder aéreo voltaria a ser decisivo através de uma ponte aérea estabelecida entre os Estados Unidos e Israel, ao abrigo da qual se transportaram pelo ar, em poucos dias, 22 mil toneladas de armamento e subexcelentes de avião que foram cruciais para a sobrevivência de Israel. Em 82, o poder aéreo deu um golpe decisivo ao eliminar, numa só missão, um reator localizado a sul de Bagdá, o qual era o ponto central
do programa iraquiano de desenvolvimento de capacidade nuclear. No mesmo ano, o sucesso britânico na Guerra das Falklands seria impossível sem o poder aéreo baseado em terra e no mar, tendo bastado um raid por bombardeiros ingleses para a base aérea da Argentina sediada nas Malvinas, para que estes tivessem de reposicionar todos os caças na defesa de Buenos Aires, deixando livre o espaço aéreo sobre as ilhas. A Guerra do Iraque, em 1991, voltou a patentear a força determinante do poder aéreo, onde o bombardeamento durante 6 semanas das forças iraquianas revelou pela primeira vez na história que um exército terrestre podia ser derrotado a partir do ar. Em 1995, a efetividade e precisão de uma campanha aérea foi decisiva para interromper a luta das fações que se digladiavam no terreno e para que se levantasse o cerco a Sarajevo, levando as partes a sentarem-se à mesa das negociações e à obtenção de um acordo político de paz na Bósnia, sem o ónus de enviar grandes contingentes militares para o terreno. Em 98, os Estados Unidos optaram pelo poder aéreo como instrumento de luta antiterrorista ao lançar num só dia mísseis de cruzeiro contra instalações de treino sediadas no Afeganistão e no Sudão. Em 99, novamente nas Balcãs, perante a limpeza étnica que Milosevic conduzia sobre o Kosovo e face à decisão da NATO de, mais uma vez, não usar tropas no chão, temendo que tal escalasse a sangria de operações no terreno, o poder aéreo seria o recurso escolhido pela componente política para atacar as forças e infraestruturas sérvias. E após 78 dias de bombardeamentos de precisão, Milosevic capitulou, os kosovares deslocados puderam regressar às suas casas e o Kosovo tornou-se um Estado independente. A 11 de setembro de 2001, o ataque sobre alvos financeiros e políticos militares nos Estados Unidos da América foram efetuados através da utilização não convencional de poder aéreo, quando terroristas se apoderaram da aviação civil comercial da própria América para a utilizar contra si mesma como arma aérea assimétrica. Em suma, as características afetas à aviação, sempre em inúmeras operações internacionais, como as que aconteceram no Norte da África e que conduziram, por exemplo, à deposição de Gaddafi, caracterizam-se, em geral, por opções de não emprego de forças no terreno, porque desgastam mais os Estados, porque levam a um aumento do número de baixas. E estas características, como o longo alcance, a rápida projeção e retração, a velocidade e a omnipresença, vêm demonstrando ser concludentes no desenrolar de conflitos armados, sendo o poder aéreo escolhido muitas vezes como um instrumento armado de eleição para atingir objetivos políticos, evitando a presença de numerosas forças no terreno. Recordo as palavras de um cientista político, Elian Cohen, palavras bem-humoradas, que diz que o poder aéreo é uma forma peculiarmente sedutora de força militar, em parte porque, tal como os relacionamentos modernos amorosos, parece oferecer gratificação sem compromisso. E passando para o presente, a atual guerra entre a Ucrânia e a Rússia tem manifestado diversas expressões do poder aéreo. E desde logo importa recordar a imagem amplamente divulgada durante os primeiros dias de guerra, quando um comboio militar repleto de tanques, veículos blindados, logística e umas estimadas 15 mil tropas esteve imobilizado durante quase 3 dias ao longo de 64 km de comprimento numa estrada em direção a Kiev, todos nos lembramos disso. Imaginem que a Ucrânia estava dotada de um poder aéreo moderno que permitisse bombardear estas posições sistematicamente, fazendo com que o poderio militar russo não chegasse à linha da frente. Provavelmente, o desenrolar destes primeiros meses de guerra teria sido bastante diferente. Além disso, a guerra na Ucrânia tem demonstrado que a utilização de veículos aéreos não tripulados, quer pelos ucranianos, quer pelos russos, validou os veículos não tripulados como uma forma de poder aéreo que pode ter um impacto decisivo no campo de batalha, sendo eficaz na guerra moderna, tanto no reconhecimento, vigilância e intelligence, quanto nos ataques a alvos valiosos no solo. Por outro lado, recordo que no início desta semana, os russos usaram o poder aéreo novamente, através de mísseis de cruzeiro e bombardeamentos aéreos, para atacar alvos localizados em 12 cidades espalhadas por praticamente todo o território ucraniano. Uma ação militar que destruiu em apenas umas horas de uma manhã infraestruturas que os russos não tinham conseguido atingir durante 8 meses de combates no solo. Não é por acaso
Recordo que desde o princípio do conflito na Ucrânia, que uma das principais reivindicações do governo ucraniano é o acesso a meios eficazes de suprimir o poder aéreo russo, privando da utilização do ar, e parece que finalmente as nações ocidentais acordaram nessa necessidade de reforço dessa capacidade. Lembro estes acontecimentos históricos e presentes para vos dizer que, na minha opinião, tudo aponta para que o poder aéreo continue a ser decisivo para a segurança nacional durante muitos e bons anos. E lembrar que as crescentes capacidades da aviação dependeram sempre de fortes programas de investigação e desenvolvimento. A indústria nacional no setor da aeronáutica tem já relevância económica e estratégica nos domínios da manutenção e da reparação e também participa nas cadeias de fabrico de aeronaves civis e militares. Mas a evolução tecnológica traduz-se numa nova oportunidade para o tecido económico português, que já vem sendo aproveitado, e na possibilidade deste ter um relevantíssimo contributo para a autonomia estratégica de Portugal e de outros Estados de pequena e média dimensão no que ao poder aéreo diz respeito. O setor da defesa europeia oferece um grande potencial para as PMEs. Porém, as cadeias de abastecimento são edificadas predominantemente hoje numa base nacional, com pouca integração nas cadeias de valor internacionais, sendo o setor dominado por prime contractors de 6 países, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, a Suécia e o Reino Unido, que detêm perto de 87% da cota de produção no campo da defesa e, mais ainda, assentam numa forte verticalização da subcontratação que favorece as PMEs daqueles países. Face a este cenário, a Comissão Europeia lançou incentivos que visam facilitar e aumentar a colaboração entre Estados-membros e a indústria de defesa, onde o investimento em pesquisa e o desenvolvimento de capacidades são essenciais, nomeadamente através de iniciativas como a Cooperação Permanente Estruturada, a PESCO, o Fundo Europeu de Defesa ou o Instrumento para reforçar a indústria europeia de defesa através da contratação pública colaborativa. Na conexão entre a aviação e a defesa nacional, todo o potencial de utilização de veículos não tripulados, dos drones, é um nicho que pode ser ainda mais explorado pelas PMEs nacionais. Em certa medida, os drones vieram democratizar a indústria aeronáutica de defesa, pois pela primeira vez pequenas e médias nações passaram a ter capacidade para fabricar autonomamente as suas próprias aeronaves, que está hoje demonstrado serem de grande capacidade e poderio bélico. Portugal não tem fugido à regra e há um historial que revela uma ligação profunda das Forças Armadas ao setor empresarial, às agências nacionais, a universidades nacionais e estrangeiras, pelo menos desde 2009, em que as Forças Armadas vêm desenvolvendo projetos de investigação ligados à utilização de aeronaves não tripuladas para fins civis e para fins militares. Da mesma forma que a indústria naval de defesa portuguesa tem acompanhado tradicionalmente o desenvolvimento do poder naval nacional, também a indústria aeronáutica de defesa portuguesa pode e deve acompanhar o desenvolvimento do poder aéreo nacional. E dou-vos um exemplo para terminar e que decorre de uma experiência realizada com sucesso esta semana pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, que conseguiu deslocar um drone do continente até ao Porto Santo, na região autónoma da Madeira, um trajeto de 1000 km em 8 horas e meia e que foi bem sucedido. E o exemplo é muito simples e prende-se com a razão deste teste. A extensão da plataforma continental a que Portugal se está a candidatar nas Nações Unidas significa um potencial de aumento do nosso território, da área territorial sob jurisdição nacional, para cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados. Mais ou menos o equivalente a 4 milhões de quilómetros quadrados, mais ou menos o equivalente a toda a União Europeia. O poder naval terá, sem dúvida, um papel essencial de fiscalização desta nova responsabilidade nacional, incluindo através dos navios patrulha oceânicos, em cujo programa a Marinha participa, desenvolvidos na indústria nacional. No entanto, estes navios, tal como a maioria dos meios navais, operam a uma velocidade de cerca de 21 nós, que é mais ou menos o equivalente a 40 km/h. Agora imaginem o que seria policiar toda a Europa com meia dúzia de carros patrulha que se deslocam a uma velocidade de 40 km/h. Parece óbvio que a complementariedade aeronaval é a única forma
de responder e dar garantias da ação do Estado, de capacidade de fiscalizar e vigiar toda a área que ficará sob sua responsabilidade. É uma oportunidade que deve ser aproveitada e as Forças Armadas, desde 2009, que trabalham com o setor empresarial, universitário e de investigação, e eu penso que esse é o caminho que tem sido seguido em todo o mundo e que nós estamos a seguir com as mesmas boas práticas e será, sem dúvida, um caminho de futuro e oportunidades também para a indústria nacional. Muito obrigado pela vossa atenção.